Grau 1º. Introspecção. Mistério da respiração. Assimilação consciente. Magia da água. Olá, irmãos. Eu sou o Frater Guzaki. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje adentramos ainda mais além no sistema iniciático de Franz Bardon, através de novos e importantíssimos exercícios. Para você que está seguindo as práticas do canal, este vídeo te apresentará novos exercícios iniciáticos para seguir no seu treinamento e se tornar um mago verdadeiro. Caso não tenha realizado as práticas anteriores, busque pelo canal os vídeos iniciais e também se dê a chance de uma evolução espiritual segura e equilibrada, através da alta magia sagrada. Venha comigo então, entender os conceitos básicos para avançar em sua prática. Instrução mágica da alma. Introspecção. O espelho da alma. Através de uma reflexão precisa, tente atribuir cada um dos defeitos a um dos 4 elementos. Arranje uma rubrica, em seu diário, para cada um dos elementos. Anote abaixo dela os defeitos correspondentes. Coloque aqueles defeitos sobre os quais você tiver alguma dúvida, sob a rubrica indiferente. No decorrer do trabalho de desenvolvimento, você terá condições de determinar o elemento correspondente a cada um de seus defeitos. Assim, por exemplo, você atribuirá ao elemento fogo os seguintes defeitos: irritação, ódio, ciúme, vingança, ira. Ao elemento ar atribuirá a leviandade, a fanfarronice, a supervalorização do ego, a bisbilhotice, o esbanjamento. Ao elemento água, a indiferença, o flegmatismo, a frieza de sentimentos, a transigência, a negligência, a timidez, a teimosia, a inconstância. Ao elemento terra atribuirá a susceptibilidade, a preguiça, a falta de consciência, a lentidão, a melancolia, a falta de regularidade. Na semana seguinte, reflita sobre cada uma das rubricas e divida em 3 grupos. No primeiro grupo coloque os defeitos mais evidentes, que o influenciam com mais força, a que surgem já na primeira oportunidade, ou é o menor estímulo. No segundo grupo coloque aqueles defeitos que surgem mais raramente a com menos força. E no terceiro, na última coluna, coloque finalmente aqueles defeitos que chegam à expressão só de vez em quando e em menor escala. Isso deve ser feito desse modo também com todas as outras rubricas de elementos, inclusive com os defeitos indiferentes. Trabalhe sempre escrupulosamente, você verá que vale a pena. É exatamente desse modo que devemos proceder com as características boas de nossa alma. Elas também deverão ser classificadas sob as respectivas rubricas dos elementos. Não esqueça das 3 colunas. Assim, por exemplo, você atribuirá ao elemento fogo a atividade, o entusiasmo, a determinação, a ousadia, a coragem. Ao elemento ar atribuirá o esforço, a alegria, a agilidade, a bondade, o prazer, o otimismo. Ao elemento água a sensatez, a sobriedade, o fervor, a compaixão, a serenidade, o perdão, a ternura. Finalmente, ao elemento terra atribuirá a atenção, a perseverança, a escrupulosidade, a sistematização, a sobriedade, a pontualidade, o senso de responsabilidade. Através desse trabalho você obterá 2 espelhos astrais da alma, um negro com as características anímicas ruins, um branco com os traços bons e nobres do seu caráter. Esses 2 espelhos mágicos devem ser considerados 2 autênticos espelhos ocultos, e afora o seu proprietário, ninguém tem o direito de olhar para eles. Devemos observar mais uma vez que o seu proprietário deve estar motivado a trabalhar de modo preciso e consciencioso no seu espelho mágico verdadeiro. Caso lhe ocorra, ao longo de seu trabalho de evolução, mais uma ou outra característica boa ou ruim, ele ainda poderá incluí-la sob a rubrica correspondente. Esses 2 espelhos mágicos dão ao mago a possibilidade de reconhecer, com bastante precisão, qual dos elementos é o predominante em seu caso, no espelho branco ou no negro. Esse reconhecimento é necessário para se alcançar o equilíbrio mágico. A mesma evolução posterior do aprendiz será sempre guiada por ele. Instrução mágica do corpo. Mistério da respiração. Assimilação consciente de nutrientes. A magia da água. O mistério da respiração. Devemos também dar a devida atenção à respiração. Normalmente, todo ser vivo respira. Sem a respiração não há vida. Naturalmente o mago precisa saber mais do que só isso. Ele precisa saber que inspira oxigênio com nitrogênio, que é absorvido pelo pulmão expirado depois em forma de nitrogênio. Sem respiração e alimentação o pulmão não sobrevive. Tudo o que precisamos para a vida é tudo que a mantém. Portanto a respiração e a nutrição é quadripolar a quadrielementar, somado ao 5º elemento ou o princípio da casa, conforme descrito na parte teórica sobre os elementos. O ar que respiramos possui um grau de densidade mais sutil do que aquele da nutrição densa, material. Porém,
Segundo as leis universais, ambos são da mesma natureza, e quadripolares, a servem para manter o corpo vivo. Examinemos a respiração. O oxigênio está subordinado ao elemento fogo e o nitrogênio ao elemento água. O elemento ar é o elemento mediador e o elemento terra que liga o oxigênio e o nitrogênio. O quinto elemento, acaso o elemento entérico, é o elemento regulamentador, o princípio primordial divino. Assim como no grande universo, na natureza, nesse caso também os elementos têm seus fluidos elétrico-magnético, sua polaridade. Na respiração normal inconsciente, só a quantidade de matéria dos elementos necessária para a manutenção normal do corpo é elevada a ele. Aqui também a assimilação se adapta de acordo com a utilização da matéria dos elementos. Mas com a respiração consciente ocorre o contrário. Se deslocarmos, para o ar a ser respirado, pensamentos, ideias ou imagens, abstratos ou concretos, eles serão captados pelo princípio acásico do ar em questão, elevados através dos fluidos elétrico e magnético até a matéria aérea. Ao passar pelos pulmões a ser levadas veias, essa matéria aérea impregnada representa um duplo papel. Primeiro, as partes materiais dos elementos servem para a manutenção do corpo. Segundo, o fluido eletromagnético carregado com o pensamento, a ideia ou a imagem, conduz o ar eletromagnético tingido por essas ideias para fora da circulação, através da matriz astral até o corpo astral, a de lá, reflexivamente, através da matriz mental até o espírito imortal. Com isso nós elucidamos o mistério da respiração do ponto de vista mágico. Muitas linhas esotéricas usam uma respiração consciente e instruída, como por exemplo o sistema da Hatha Yoga, até mesmo sem conhecer o processo com exatidão. Muitos já prejudicaram a saúde com seus exercícios respiratórios extremados, principalmente executando essas práticas sem a orientação de um mestre experiente, um guru. Leitores inexperientes podem ter se deixado induzir por essas práticas, talvez por terem vislumbrado nelas uma conquista rápida dos poderes ocultos. Porém estes podem ser conquistados pelo mago com muito mais facilidade e rapidez, se assim o desejar, através do sistema iniciático universal descrito em detalhes nesta obra. Como podemos ver, não se trata nesse caso da quantidade de ar inspirado, mas sim da qualidade da ideia que transferimos ao material aéreo. Por isso não é necessário, nem mesmo aconselhável, bombear muito ar aos pulmões sobrecarregando-os inutilmente. Você deve realizar seus exercícios respiratórios sem qualquer pressa, devagar e tranquilamente. Sente-se confortavelmente. Relaxe o corpo todo ao respire pelo nariz. Imagine que junto com o ar inspirado estão sendo transferidos ao seu corpo, através dos pulmões e do sangue, bastante saúde, paz, serenidade, sucesso, ou qualquer outra coisa que você deseja muito alcançar. A imagem deve ser tão intensa e o ar inspirado tão impregnado com o desejo, que este deve ser quase real. Você não pode ter a mínima dúvida a esse respeito. Para não arrefecer, é suficiente começar com 7 respirações pela manhã e 7 à noite. Há dentro das possibilidades, aumentá-las gradativamente em uma pela manhã e uma à noite, a cada dia que passa. Nunca se apresse, também não exagere, pois tudo tem o seu tempo. De qualquer modo, só passe a imaginar outro desejo quando o primeiro for totalmente realizado. Para o aluno talentoso, os progressos começarão a se evidenciar no mínimo em 7 dias. Tudo depende do seu grau de disposição e da força do seu pensamento. Alguns aprendizes levarão semanas ou até meses para a realização de seus desejos. Até mesmo o tipo de desejo possui neste caso um papel importante. Por isso aconselhamos no início a não desejar coisas egoístas. Devemos nos limitar a desejos tais como serenidade, saúde, paz e sucesso. Os exercícios respiratórios não devem ultrapassar o tempo de meia hora. Mais tarde serão suficientes 10 minutos. Em média, assimilação consciente de nutrientes. A assimilação de nutrientes pelo corpo ocorre do mesmo modo que a assimilação do ar. São os mesmos processos, só que na assimilação de nutrientes os efeitos são mais palpáveis e densos. Os desejos transferidos à alimentação têm um efeito particularmente forte a nível material, pois estão sujeitos às irradiações densas a materiais dos elementos. Por isso, se o mago quiser alcançar algo em relação ao seu corpo ou tiver outros desejos materiais, deverá levar em conta esse aspecto. Sente-se diante de um prato com o alimento que você pretende ingerir naquele momento. Concentre seu pensamento o mais intensamente que puder, materializando o seu desejo no alimento com toda a força, como se esse desejo já tivesse se realizado. Se você estiver sozinho, sem ninguém que observe ou perturbe,
poderá manter as mãos postas sobre o alimento, abençoando-o. Se não houver essa possibilidade, então concentre na comida ao seu desejo ou feche os olhos. Isso poderá criar a impressão de que você está rezando diante do alimento, o que não lhe acarretará maiores problemas. Na verdade, é isso mesmo que acontece. Então comece a comer devagar mas conscientemente, com a convicção interior de que efetivamente o desejo, junto com o alimento, está penetrando em seu corpo até o último de seus nervos. O que para os cristãos representa a comunhão, deve ser para você a assimilação do alimento. Portanto, um ato sagrado. Para a evolução mágica não é conveniente comer apressadamente. Todas as comidas e bebidas são adequadas para a impregnação mágica de desejos. A todas as comidas e bebidas impregnadas devem ser totalmente ingeridas, isto é, não deve sobrar nada. Nunca se deve ler durante as refeições. Infelizmente muitas pessoas têm esse péssimo hábito. Também não se deve conversar ou falar enquanto se come. Devemos comer sempre mantendo o pensamento fixo em nosso desejo. Além disso, devemos tomar cuidado para que não apareça nenhum outro desejo contrapondo-se ao primeiro, como por exemplo, quando desejamos saúde durante a respiração consciente ou mágica, não devemos nos concentrar no desejo de sucesso durante a refeição. O mais conveniente é pensarmos sempre no mesmo desejo, durante a respiração e também durante a refeição, para não provocar oscilações opostas de radiações em nosso corpo. Nesse caso vale o ditado: quem tenta caçar 2 coelhos de uma só vez, acaba não pegando nenhum. Quem se concentra no mistério da Eucaristia durante a assimilação consciente do alimento encontrará aqui uma conexão análoga. As palavras de Cristo: tomai e comei, essa é a minha carne, tomai e comei, esse é meu sangue, mostrar-se-ão em seu significado mais verdadeiro e profundo. A magia da água não é só na vida diária que a água representa um dos papéis mais importantes. Por exemplo, para beber, para a preparação dos alimentos, para lavar, para a preparação de vapor nas fábricas, mas também em nosso desenvolvimento mágico, onde o elemento água pode se tornar um fator essencial. Como mencionamos na parte teórica, atribui-se ao elemento água o magnetismo, ou a força de atração. É justamente essa característica que pretendemos utilizar no nosso desenvolvimento. Nos livros sobre a cura pelo magnetismo, irradiações de Ori, etc., já se menciona o fato da água poder ser carregada magneticamente com esse Ori. Mas pouco se conhece sobre o modo como essa característica pode ser ampliada ou utilizada de outra forma. Não só a água, mas todos os líquidos têm a propriedade específica da atração. Por causa da contração, eles retêm as influências boas e também as más. É por isso que o elemento água, principalmente o material denso, pode ser visto como um acumulador. Quanto mais fria a água, tanto maior a sua capacidade de acumulação. Ela se torna mais receptiva, no seu peso específico total, quando está a 4 graus centígrados acima de zero. Esse dado não é muito determinante, pois as diferenças na capacidade de assimilação da água, ou de outros líquidos, até 6 graus centígrados acima de zero são tão insignificantes até um pouco visíveis, que só um mago muito experiente consegue reconhecê-las. Quando a água vai se tornando gradativamente mais morna em função do aumento da temperatura, a sua capacidade de assimilação vai diminuindo rapidamente. Entre 36 a 37 graus centígrados ela se torna neutra para o magnetismo. Atenção! Aqui se trata somente da característica específica da força de atração a seu significado prático relativamente ao magnetismo, o que também se evidencia no conhecimento dos efeitos mútuos dos elementos aqui é aceito como algo natural. A impregnação de qualquer coisa através do princípio do acaso, assim também da água física, com um desejo pode ser feita em qualquer objeto e a qualquer temperatura. Um pedaço de pão, a sopa quente, uma xícara de café ou chá, tudo pode ser carregado magicamente. Porém essa carga não depende da capacidade acumulativa do elemento água, mas ela ocorre através do princípio primordial da quinta força dos elementos age através do fluido eletromagnético do elemento correspondente. Essa diferença deve ser considerada, se quisermos evitar erros. Assim, por exemplo, um prato de sopa quente pode não ser magnetizado, pois a capacidade de acumulação do elemento água pode estar neutralizada ou aumentar demais em função da força de expansão do calor contido na água, caso a temperatura suba a mais de 37 graus centígrados. No entanto, mesmo assim a sopa ainda poderá ser impregnada com o desejo correspondente. Vamos explicar a magia da água do ponto de vista prático. Todas as vezes em que lavamos as mãos, devemos imaginar intensamente que, com a água, lavamos não só a sujeira do corpo, mas também a da alma. Devemos imaginar, por exemplo, que o fracasso, a ansiedade,
A insatisfação e a doença são lavados também e transferidos à água. Por isso é melhor você sempre se lavar sob uma torneira, para que a água suja escorra imediatamente. E imaginar que junto com a água estão escorrendo também os seus problemas e fraquezas. Se você tiver somente uma bacia à sua disposição, então jogue fora a água logo depois de usá-la, para que nenhuma outra pessoa toque. Você poderá também mergulhar as mãos por algum tempo na água fria, concentrar-se no pensamento de que todas as fraquezas de seu corpo e de sua alma serão atraídas pela força de atração magnético astral da água. Convença-se de que todos os fracassos serão transferidos à água. Depois de pouco tempo você ficará surpreso com a eficácia desse exercício. Essa água também deverá ser despejada logo depois de usada. O exercício torna-se excepcionalmente eficaz quando realizado no verão, num banho de rio, ao se submergir o corpo inteiro na água, com exceção da cabeça. O mesmo exercício também pode ser executado da maneira inversa, isto é, magnetizando-se ou impregnando-se a água com o desejo antes de usá-la, a convencendo-se firmemente de que a força contida na água transferir-se-á para o corpo durante a lavagem, a que o desejo será realizado. Quem tiver bastante disponibilidade de tempo poderá conjugar os dois exercícios, isto é, eliminar as coisas negativas numa água, por exemplo, debaixo de uma torneira ou num recipiente separado, a depois lavar-se com outra, impregnada com o desejo correspondente. No primeiro caso deve-se usar o sabão, para eliminar melhor as coisas ruins. As mulheres têm mais uma terceira possibilidade, além das duas já mencionadas, isto é, concentrar o seu magnetismo na ideia de que a água torna a cutis de seu rosto mais fresca, jovem, elástica e atraente. Para isso é conveniente não só lavar o rosto, mas também mergulhá-lo na água por alguns segundos. Esse procedimento deve ser repetido pelo menos 7 vezes seguidas. Pode ser acrescentado à água também uma pitadinha de bórax. O mago tem mais uma possibilidade a ser considerada, que é o banho magnético dos olhos. Ele deve mergulhar o rosto, pela manhã, num recipiente cheio até a metade com água amanhecida ou fervida no dia anterior, abrindo os olhos dentro dele. Deve rolar os olhos para todos os lados, repetindo o exercício 7 vezes. O ardor inicial dos olhos logo passa, assim que eles se acostumam à água. Se o aprendiz sofre de algum tipo de fraqueza visual, é conveniente acrescentar à água uma cocção de chá de eufrásia, erva euprasia. Esses banhos oculares tornam os olhos mais resistentes contra as mudanças climáticas, eliminam a fraqueza visual, fortalecem a visão, tornando os olhos claros e luminosos. Não devemos esquecer de impregnar a água a ser utilizada para tal fim, com o nosso pensamento ou desejo, a magnetizá-la. Os aprendizes mais evoluídos, que estão aprendendo a arte da clarividência, também têm a possibilidade de desenvolver essa habilidade através dessa técnica. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Buda.